Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Mais uma derrota do Náutico em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Londrina em casa, com estreia de Souza, com estreia do Elano, mesmo com o Chiesa desencantando, não foi o suficiente para o Náutico sair com os 3 pontos, pelo menos com um empate de campo. O Náutico não teve, no segundo tempo, uma atuação boa e acabou sendo derrotado pela equipe paranaense. Missão difícil para o Náutico na Série B neste segundo turno. Próximo jogo complicadíssimo contra o Bahia fora de casa. O Bahia que vem mordido, né? O Bahia hoje acabou sendo derrotado para a equipe do Cruzeiro. E vai tentar em casa, né, uma sequência até que o Bahia abre na Arena Fonte Nova. E o primeiro jogo é contra o Náutico. E o Náutico vai ter essa missão de fora de casa tentar se recuperar. Se em casa o resultado não está vindo, fora de casa que fica ainda mais complicado. Meus amigos, acredito que o Náutico hoje teve em campo as suas melhores peças. O Náutico conseguiu colocar em campo Vitor Ferraz, Richard Franco, Jobson, Souza, Jean Carlos, Chiesa. Do meio para frente, uma equipe com muitos jogadores tecnicamente indiscutíveis. A gente tem que separar esse ponto do que a gente vai falar agora. Porque no primeiro tempo, o Náutico teve a movimentação, e eu nem falo movimentação, o Náutico teve a cadência necessária para envolver o Londrina, fechou bem os espaços na marcação e não conseguiu deixar com que a equipe visitante pudesse atuar. O Náutico no primeiro tempo foi mais desenvolto, teve a posse de bola e embora não tivesse a pressão sendo exercida em cima da equipe do Londrina, mas tinha as principais chances, era quem tinha o domínio do jogo, controlava as ações da partida. E o Londrina pouco incomodou. A gente mal escutou na detentora de imagens, né, na transmissão da partida, o nome do Lucas Perry. A gente não ouviu. Até a própria zaga, tão questionada, e hoje com o Carlão na reserva, o Wellington e Bruno Bispo sendo os titulares, a gente pouco ouviu. O nome do Wellington, o nome do Bruno Bispo, né, as próprias laterais, com o João Lucas e com o Thiago Enes, porque o meio de campo, a saída de bola do Náutico estava funcionando. Com o Jobson como um primeiro volante, o Souza caindo um pouco mais pelo lado direito, ou até em alguns momentos junto do Jean, junto do próprio Vitor Ferraz. Jogadores de qualidade, de criatividade. Quantos passes o Souza hoje deu cortando a linha defensiva da equipe do Londrina? Foram vários. A gente viu determinadas situações que colocaram o Náutico em chance de perigo. Fez logo um gol com o Richard Franco, né? O gol acabou sendo anulado depois do auxílio do VAR. E depois a gente viu o gol marcado pelo Chiesa, né? Depois de praticamente um ano, né, sem marcar. O último gol do Chiesa havia sido contra o Brusque, 24 de julho do ano passado. E hoje, 23 de julho de 2022, o Chiesa chega a mais um gol. Um cara que sofreu bastante com esse aspecto do departamento médico, que o afastou bastante das últimas partidas. Essa vantagem foi importante para o Náutico. Eu até ressaltei lá no Twitter. Gol importante para Chiesa, gol importante porque o Elano estava chegando agora ao comando da equipe. Por N fatores, e o Náutico vencendo, com o apoio do torcedor, apoiando. A gente viu que no primeiro tempo o Náutico, né, a torcida estava junto, estava apoiando, estava em cima, né, dando gritos e assim, uma sinergia interessante entre torcida e jogadores. Mas a gente viu que com o passar do tempo o Náutico acabou caindo nesse aspecto. A reta final do primeiro tempo, ela já disse muito. Porque o Londrina terminou os últimos 5 minutos da primeira etapa, os acréscimos, pressionando o Náutico. E bolas alçadas à área, que é uma das características do Londrina. O jogo do Londrina é sair em velocidade. Não teve essa característica porque o Náutico marcou muito bem, fechou bem os espaços como destacávamos antes. E na bola aérea, a equipe não sofreu tanto como nas últimas partidas. E eu acredito até que a decisão do Elano por ter o Wellington em campo foi muito pelo que o Carlão, né, deixou no último lance, né, praticamente da partida, na derrota para a Ponte Preta no último jogo.
E o segundo tempo, minha gente, ele joga uma ducha de água fria nas pretensões do Náutico no jogo. E eu até ressalto que o Londrina, ele teve aquele atleta que estava faltando para o Náutico. O preenchimento de meio de campo do Náutico, ele foi ok, teve muita qualidade, teve muita dinâmica, mas os jogadores no segundo tempo não voltaram na mesma pilha. Não deram o mesmo ritmo para a etapa final. E o Londrina cresceu. Adilson Batista percebe essa queda de rendimento do Náutico e acaba colocando jogadores de mais movimentação em campo. Aí que surge a primeira falha, porque quando a fase não é boa, infelizmente as falhas aparecem. E veio a falha do Thiago Enes, foi infeliz na jogada. Eu acredito que é uma coisa que a gente aprende no futsal quando a gente é criança, né, ali na base. Não vai de uma vez quando está na marcação. E o Thiago Enes foi de uma vez no Douglas Coutinho. E aí é que eu entro em outro ponto. Porque no erro não apenas do Enes. Mas hoje o Náutico sentiu a falta mais uma vez de um primeiro volante. Anderson, está sendo controverso? Você não disse há pouco que o Náutico tinha Jobson como um primeiro volante, mas Jobson não tem características de marcação. Não é o cara da butinada. Não é o cara de guarnecer defesa. É o cara de sair com qualidade no passe. E por isso que o Náutico pecou. Porque quando o Douglas Coutinho passa do Thiago Enes, não tem ninguém para derrubá-lo. Souza cercou, ele passa pelo Jobson e acaba acertando um belo chute no ângulo do goleiro Lucas Perry, que nada pôde fazer. E quando o Náutico toma um gol, o Náutico sente psicologicamente a partida. E isso fez mal à equipe alvirrubra. Na mesma hora que sai Chiesa, entra Robinho, o torcedor tenta vaiar, o Elano tenta dobrar o torcedor. Mesmo assim as vaias vieram porque Robinho mais uma vez entrou mal na partida. E ele teve a percepção equivocada, até ao meu ver, de colocar Robinho na vaga do Chiesa, porque na cabeça do Elano, o Robinho entraria como um falso 9, como ele já fez nesta temporada 22 com a camisa do Náutico. Só que ele não entra assim. Ele entra para preencher os lados do campo. E o Náutico fica sem o centroavante. O Náutico fica sem a referência no ataque. Minutos depois ele acaba acionando o Jonathan Jesus, aí sim volta a ter uma referência. Depois aposta em jogadores de mais movimentações, como até a própria entrada do PH, né, do Luiz Felipe. E a tardia saída de Vitor Ferraz, que para mim é um cara que tem muito a dar ao Náutico tecnicamente, em experiência, em dosar intensidade em determinados momentos, mas o aspecto físico preocupa, porque não é mais uma criança. Vitor Ferraz tem mais de 30 e é outro aspecto a gente observar nessa partida, minha gente. O Náutico hoje teve inúmeros atletas, ou que até então estavam sem ritmo de jogo, ou que estavam com 30 ou mais em relação à faixa etária. E isso conta para uma Série B, porque a Série B é um campeonato de intensidade, de entrega. Se você não tiver entrega numa Série B, você não consegue as melhores colocações. E o Náutico está caindo nesse ponto, principalmente na etapa final. E o Náutico segurou muito. Richard Franco, mais de 30 anos. Giancarlo, mais de 30. Souza, Vitor Ferraz, Thiago Enes voltando, não jogava com frequência desde maio. Jobson estava entregue ao departamento médico do Santos, só estava treinando, não estava com ritmo de jogo. E mesmo assim atuou bem no jogo passado, hoje foi um cara regular. Então, assim, são alguns pontos que precisam ser esclarecidos para a torcida. O Wellington, por exemplo, estava no DM, voltou agora, já voltou com a titularidade. João Lucas, acima dos 30. Então, assim, caiu o rendimento da equipe, caiu a pegada da equipe, o Londrina percebeu, cresceu no jogo e saiu com a vitória. Numa noite iluminada do Douglas Coutinho, com 2 gols, e depois do segundo gol, aí é que o Náutico se desesperou, tentou cruzar bolas à área, né, viver de chuveirinho, e a defesa do Londrina acabou se safando. Só consagrar o Matheus Nogueira mesmo, né, que fez aí as defesas necessárias para evitar esse gol de empate da equipe alvirrubra. 18 pontos. O Náutico segue estagnado na zona do rebaixamento. Vai aguardar o desenrolar da rodada. Pode cair para vice-lanterna. Amanhã tem Guarani e Brusque. E se o Guarani vencer, se o Guarani empatar, passa o Náutico.
E hoje o Vila venceu o Vasco, viu? O Vila tá a 1 ponto já da equipe do Náutico. Então uma preocupação, porque se o Náutico continua nessa sequência de derrotas, o Náutico pode virar lanterna da Série B. E aí é o sinal muito mais do que o de alerta. É um sinal vermelho total. Queríamos muito que fosse um sinal vermelho de luta, né? Como diz até o próprio hino do Náutico. Mas infelizmente é um sinal vermelho de preocupação, porque o torcedor alvirrubro não quer voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!